Olá, gente bonita! Como vocês estão? Hoje nós vamos falar de um assunto terrível, de um assunto que assombra. Nós vamos falar de solidão. E eu pretendo, até o final desse vídeo, te apresentar uma ferramenta para você se ver livre dessa solidão. Eu sou Vilma Alves e esse aqui é o canal Coisas da Vi. Então, vamos falar de solidão, mas antes de entrar no assunto eu quero te pedir, dá um joinha, dá um like, se inscreva no canal, deixa aqui os seus comentários, claro, eu quero só comentários bons, mas se não for possível, deixe seu comentário, seja sincero, honestidade é a melhor coisa, tá bom? Mas dá o seu joinha. Falando de solidão, você sabia que existe dois tipos de solidão? Existe uma solidão boa, isso mesmo, existe uma solidão boa que nós a chamamos de solitude. É aquela solidão que eu escolho. Quando eu escolho me afastar dos amigos, me afastar das pessoas para ler um livro, para compor, ou para organizar os meus pensamentos, ou para ficar sós comigo, para organizar a minha vida, uma higiene mental. O nome disso é solitude. Esse tipo de solidão é produtivo, é poético, é bom. É interessante que de vez em quando passemos por essa situação. É interessante que de vez em quando vivamos uma solitude para organizar, para descobrir quem nós somos, ficar conosco é muito bom também. Mas existe aquela solidão terrível. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho a intenção de fechar esse assunto, de zerar sobre esse assunto. Eu não sou detentora da verdade, eu não sei de todas as coisas. O que eu quero aqui é compartilhar com você uma experiência que eu vivi e que pode te ajudar. Cada um tem uma história de vida, cada um tem uma reação diante daquelas demandas que aparecem. Essa foi a minha e é essa que eu vou compartilhar com você agora. Porque existe uma solidão, aquela solidão angustiante, quando nós nos sentimos sozinhos, desesperados, agoniados, nós, mesmo no meio de pessoas, no meio de amigos, parece que estamos só. A gente fala, a gente grita, falamos com gestos, falamos com palavras, falamos com atitude e a impressão que nós temos que ninguém está nos ouvindo. Às vezes estamos rodeados de pessoas que nos amam e essas pessoas não são capazes de falar conosco. E essas pessoas não são capazes de nos ouvir. Por que que isso acontece? Bom, porque às vezes as pessoas que estão ao nosso redor até nos amam, até gostam, têm a melhor das intenções. Era o que acontecia comigo quando eu me vi em solidão. As pessoas que estavam comigo me amavam de verdade, mas essas pessoas, elas não poderiam falar para mim aquilo que eu estava precisando, porque elas nunca tinham vivido aquela experiência, elas não conheciam essa história. E isso me leva lá no princípio da humanidade, lá na criação do homem, a criação que eu acredito, que é a que está lá em Gênesis, que a Bíblia fala que o Senhor criou os céus e a terra, criou os animais, criou as aves, os animais selvagens, silvestres, os peixes, criou tudo que existia e criou o homem. Aí de repente Deus olhou para Adão e viu que Adão estava só. E não era bom. Agora pensa comigo, Adão vivia num lugar onde para nossa imaginação é imensurável, porque ele vivia num lugar chamado paraíso. Tem alguns lugares bonitos que nós chamamos de paraíso. Nós vamos olhar, nós vamos ver que ele teve um dedinho do homem, a manifestação, o homem tem algum problema, tem algum defeito, nem que seja o preço que nós pagamos, monetário mesmo, para estar ali naquele lugar. É um defeito. Só que Adão não. Adão vivia num lugar perfeito, criado pela própria mão de Deus. Adão dominava a terra, Adão dominava os animais, tudo que existia, Adão dominava. E o melhor amigo de Adão era o próprio Deus. Já imaginou isso?
você viver num lugar perfeito, onde tudo, as aves, os animais, os peixes, as plantas, tudo te obedece. E o seu melhor amigo é Deus. Deus vir toda tarde passear, tomar um lanche da tarde com você. Porque era isso que acontecia com Adão. Deus vinha toda tarde tomar um lanche. Só que Deus criou, toda espécie que Deus criou em dupla. E Adão Deus criou sozinho. Por isso que Deus olhou e viu, não é bom que esteja só. O interessante disso é que foi antes do primeiro pecado. Foi antes do pecado original acontecer. Então, se você está se sentindo triste, solitário, converse com alguém, procure um líder, procure um amigo, procure um pastor, um psicólogo, procure alguém para conversar. Não é vergonha, não é feio e não é pecado. Solidão não é pecado. Adão se sentiu solitário antes do pecado existir. E quem detectou a solidão de Adão foi o próprio Deus. E Deus falou assim, não é bom que o homem viva só. Não é bom que ele esteja só. Far-lhe-ei uma companheira. A solidão não é boa. Nós precisamos de companheiros. Companheiro significa aquele que acompanha, aquele que está no mesmo caminho, aquele que está na mesma direção. E eu percebi que era isso que estava acontecendo comigo. As pessoas que estavam perto de mim me amavam muito. Elas sofriam ao ver o meu sofrimento. Mas naquele momento elas não poderiam ser companheiras, caminhar na mesma direção, porque elas não sabiam o que eu estava passando. Elas nunca tinham vivido. E foi então que eu descobri um grupo de dança de salão da terceira idade. Olha só onde eu me descobri. Num grupo de dança de salão da terceira idade. E ali conversando, convivendo, dançando, ouvindo relatos, ouvindo histórias de pessoas mais vividas que eu e que tinham passado por aquilo que eu estava passando. Pessoas que tinham passado por coisas piores até da que eu estava passando, mas elas estavam ali dançando, estavam ali cheias de vida, estavam ali começando a vida, estavam ali recomeçando, estavam ali se reinventando, estavam ali sabendo que podia dar certo, que daquela vez iria dar certo. Então eu falo para você que está vivendo num buraco escuro, solidão parece um buraco escuro, não é? Alarga suas fronteiras de amizade. Procure conviver com outras pessoas. Procure ouvir o que outras pessoas têm para dizer. Pessoas diferentes do seu ciclo. Que você vai ver que tem pessoas passando pelo que você está passando. Mas você vai descobrir que tem pessoas que estão passando por coisas piores ainda. E você vai ver que existe força dentro dessas pessoas. Elas encontraram força dentro de si. E você vai perceber que dentro de você existe uma força que vai te levantar. Você é forte, mas para ouvir o outro. Quando nós estamos na solidão, a sensação que estamos sozinhos, isolados no quarto escuro. Aí ficamos só com a nossa ferida, só com a nossa dor. Esquecemos que existe vida lá fora. Esquecemos que existe luz. Esquecemos que existem outras pessoas que passaram por situações até mais terríveis. Cada um tem a sua dor. Não estou falando que a sua dor não é relevante. Assim como a minha foi e é muito relevante para mim. Por isso eu estou aqui hoje. O que eu estou dizendo é que quando nós paramos para ouvir o outro, é o que Deus fez com Adão. Deus fez uma outra. Deus fez alguém, companheiro. Deus fez alguém da própria massa, da própria matéria-prima. Alguém que lhe fosse parecido, no sentido de ser humano, geneticamente parecido. Fez um outro humano para conviver com Adão. Não é bom que esteja só. Não viva só. Tenha certeza que existe um companheiro leal, idôneo. Tenha certeza que existe alguém com empatia, alguém para te ouvir. A dica de hoje: alargue as suas fronteiras. Procure novas amizades. Procure ouvir as pessoas e você vai encontrar força dentro de você.
Fica com Deus. Até o próximo vídeo.